Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de gramática e hoje vamos falar sobre entender a regra no uso das letras Q e G nas sílabas quá, que, qui, guá, gué, gui. Então, vamos lá. Essa é a letra Q. Letra Q. Aí nós temos a letra Q minúscula, maiúscula e minúscula. Quando essa letra Q ela aparece em uma palavra, ela sempre vem acompanhada de uma outra letra. Você consegue lembrar? Toda vez que a gente vai escrever ou que a gente lê uma palavra que na sílaba tem a letra Q, a gente percebe que ela sempre vem acompanhada por uma outra letra, uma vogal, que é a vogal U. Então, ela só vai ter um som se ela vier acompanhada da letra U. Então, a letra Q é uma amiga inseparável da letra U. Então, para que essa letra tenha um som, para que a letra Q tenha um som, é preciso que ela sempre esteja acompanhada da letra da vogal U. Então, vamos para as regras. Se depois do QU vier o A, olha só, se depois do QU vier o A, o U ele é pronunciado na sílaba. Então, vejam, nem sempre o U, apesar de ele estar na sílaba, nem sempre o som do U ele vai aparecer. Vai depender da vogal que vier depois. Se a vogal, depois do QU, vier a vogal A, então o U ele é pronunciado. Vejam só, uma palavra. Quadro, quadro. Vocês conseguem perceber o som do U? Quadro. Quando, quando. A gente ouve o som, a gente consegue perceber e ouvir o som do U. Por quê? Porque toda vez que o QU vier acompanhado da vogal A, o U da sílaba ele é pronunciado. Quadro, quando, quanto. Leiam comigo. Quadro, quando, quanto. Então, isso significa que... Aí eu vou explicar para vocês, na verdade, eu já vou falar para vocês, mas nem é um assunto de vocês, é porque eu sempre gosto de falar um pouquinho mais, né, em relação. Vocês não estudam uma parte da gramática chamada dígrafo, mas quando vocês forem estudar dígrafo, vocês vão aprender não simplesmente que quando vier com A, eu ouço o som do U, ou quando vier com E e I, eu não ouço o som do U. Com que? Com que U, né? Com as sílabas quá, que, qui, certo? Então, vamos lá. Então, outra regra. Então, já sei que quando o QU vier acompanhado da vogal A, eu vou ouvir o som do U. Quá, a sílaba quá, eu ouço o som do U. Mas quando o QU ele vier acompanhado do E ou do I, o U ele não é pronunciado. Eu já não vou ouvir o som do U na palavra. Vamos ver? Então, vamos ler essas palavras aqui. Quadra, quase, quando, queijo e quiabo. Então, olha só. Quando eu digo quadra, quase e quando, eu ouço ou não o som do U? Eu ouço o som do U. Quando, quadra, quase. Mas quando eu leio, vamos ler essas duas palavras de baixo agora. Quando eu leio
queijo, queijo, queijo. Olhem só. Quiabo, quiabo. Eu escuto, eu digo quiabo? Não, né? Então, olha só. Queijo, quiabo. Eu não ouço o som do U. Veja como é diferente. Vamos ler aqui quadra de novo, ó. Quadra, quadra, queijo. Eu não ouço o som do U no que é. E aí eu falei para vocês, né, que lá na frente, quando vocês forem estudar sobre dígrafo, vocês vão aprender que QU é um dígrafo. Só que ele só vai ser dígrafo quando o som do U não for pronunciado, certo? Então, quando vocês forem estudar dígrafo, para não confundir, estou dizendo só a título de informação. Então, quando ele vier com o A, você vai sempre ouvir o som do U. A regra que a gente está estudando hoje é essa. Quando o QU vier acompanhado do A, você vai sempre ouvir o som do U na palavra, na sílaba, tá? Mas quando o QU vier acompanhados das vogais E e I, você nunca vai ouvir o som do U nas palavras, nas sílabas, certo? Então, por quê? Porque lá na frente, quando você for estudar dígrafo, você vai saber que quando o U ele é pronunciado, significa que a palavra não é dígrafo. Então, se nós estivéssemos estudando dígrafo, eu diria para vocês que quadra, quase e quando o QU nessas palavras não são dígrafos, mas quando ele vem em queijo, em quiabo, em guitarra, Guilherme, então ele é querido, querida. Então, é dígrafo porque eu não ouço o som do U, certo? Então, vamos lá. Para o guá, gué e gui, a regra é a mesma. O que muda é a letra inicial, que antes nós estávamos vendo o que, quá, que e que. Agora nós vamos ver o guá, o gué e o gui, certo? Então, eu não digo gué, eu digo gué. Eu não pronuncio gui, eu pronuncio gui. Eu não pronuncio gá, porque se eu pronunciar o gá, eu tenho que tirar esse U, porque fica só a sílaba GA, gá. Mas para ter o U aqui acompanhado nessa sílaba, então a pronúncia correta é guá, certo? Então a regra é a mesma. Se depois do GU vier o A, o U ele é o quê? Pronunciado. E se depois do GU vier o E e o I, o U não é pronunciado. E a mesma coisa seria se vocês tivessem, a gente estivesse trabalhando com dígrafos. Então, quando você, quando as palavras vierem com GUA, que eu vou ouvir o som do U, então quando eu ouço o som do U nas palavras, então a palavra é o GU naquela determinada palavra, ele não é dígrafo, certo? Como em água, eu escuto o som do U, guá, água, então não seria dígrafo. E guitarra, por exemplo, que eu até falei no exemplo anterior, né? Mas, o exemplo anterior seria quiabo, que seria dígrafo, porque eu não ouvi o som do U. E aqui é guitarra, guerra. Então, por não ouvir o som do U, então essas palavras, o GU nestas palavras seriam consideradas dígrafos, tá? Mas a regra que nós estamos estudando é, quando o GU vier, vamos lá? Quando o GU vier acompanhado de A, eu ouço o som do U. E quando o GU vier acompanhado das vogais E e I, eu não ouço o som do U. Percebam. Vamos ler essas palavras. Guarda, guarda. Ouço ou não ouço o som do U na palavra guarda? Ouço. Foguete, 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 gué. Eu não ouço o som do U na palavra foguete. E na palavra guitarra, ó, guitarra. Eu também não digo guitarra, eu digo guitarra. Então, eu não ouço o som do U nessas palavras. Então,
é o que foi a nossa regra. Quando o GU vier com A, eu ouço o som do U. Quando o GU vier com E ou com I, eu não ouço o som do U. Certinho? Agora vamos para o nosso livro, certo? Estejam já comigo na página 79 de gramática. Só para fazer a explicação da atividade. Vamos lá. A primeira questão, já posso? A primeira questão, você vai completar com quá, para formar as palavras. 40, quadra, quadrilha e taquara. Na segunda questão, vocês vão usar o que e o que para completar as palavras. A primeira palavra, parque, parque, pequenique, caqui, querida, quibe, aquilo, máquina, quebrado, brinquedo. Na terceira questão, vocês vão preencher as frases com as figuras que estão aí, tá? Lembrem que a Tia Léa sempre fala para vocês que a gente precisa ver, dar sentido a uma frase que a gente está elaborando. Então, eu não posso colocar qualquer palavra. Então, eu não, por exemplo, está calor, por isso a mamãe se abana com o coqueiro? Não, né? Então, eu tenho que procurar a palavra que mais se adequa, que se encaixa perfeitamente com a frase. Então, está com calor. A mamãe se abana com o quê? Com o leque. Juca viu e levou um susto. O que o Juca viu que poderia ter levado ele a tomar um susto? O esqueleto. Letra C. Vou jogar tênis com essa raquete. Letra D. O coco está no alto do... Agora sim, é coqueiro. A roupa está no... Qual seria a figura aí? Muito bem, tanque. Na quarta questão, leia o título do livro. Qual é o título do livro? É esse que está bem na capa do livro. Qual é? As Aventuras de quem? De Pinóquio. Pinóquio, tá? Não ouço o som do U. Por quê? Porque a vogal que está com QU é o I. Você conhece a história do Pinóquio? Ele era um boneco de madeira que sempre que falava uma bobagem, uma mentira, o seu nariz crescia. Ele era um boneco de madeira, mas uma fada o transformou em um menino de verdade. Para aprender a ser gente, porém, ele passou por muitas aventuras. Que tal conhecer uma história maravilhosa, que é o Pinóquio em Línguas de Sinais Brasileiras? Muito legal. Então, essa história do Pinóquio, né, ele foi transformado em várias histórias, e uma delas é o Pinóquio em Línguas de Sinais Brasileiras. Então, ele foi transformado, ele perdeu aquela característica dele, né, que ele não poderia mentir, porque senão o nariz dele crescia, ele aprendeu que mentir não é legal, e ele passou por várias aventuras que ele foi transformado em um menino. Complete as frases abaixo, depois pinte a cena. O velho carpinteiro cria... O que é que o velho carpinteiro criou? O Pinóquio. E transformou o boneco em menino de verdade. Quem transformou na história o boneco em um menino de verdade? A fada. Então, vocês vão pintar. E agora a gente vai lá para a página 87. Tá? Vamos para a página 87. Certo? Fala daí das regrinhas que a gente já viu nos slides. Vamos para as questões. A questão, a primeira e a segunda são bem parecidas com a atividade do anterior, tá? Também você vai completar. Primeira questão, completar com gui para formar as palavras. É preguiça ou preguiça?
É enguiçar ou enguiçar? Caranguejo ou caranguejo? Espreguiçar ou espreguiçar? Sangue ou sangue? A escrita. Açougue ou açougue? Tá? Então, a gente vai ver qual é a escrita correta, tá? Porque tem que ter cuidado, porque às vezes, quando a gente vai pronunciar uma palavra, a gente emite o som do i no lugar do e, tá? Mas a gente tem que prestar atenção para, na hora da escrita, não cometer o erro. Então, vamos lá. Agora, a segunda questão. Vocês também vão fazer da mesma forma que a atividade anterior. Vai completar com as imagens. Agora, complete as orações, que são as frases, com os nomes das figuras. Na festa da fazenda havia uma guitarra, uma fogueira, um foguete ou um estilingue. Guilherme gosta de tocar. O astronauta entrou no e o Aguinaldo pegou o ex e o guardou. Então, vocês vão ver qual é a palavra correta que completa cada uma dessas frases, dessas orações. Na terceira questão, vocês vão ordenar essas palavras aí, vão desembaraçar e descobrir qual é a palavra que está em cada uma das opções, certo? Na quarta questão, vocês vão procurar no caça-palavra, tá? Estas palavras, 5 dessas palavras estão dentro da caixa. Você consegue encontrá-las? Então, vocês vão procurar. Não tem todas essas palavras. Só 5 dessas palavras que estão aí no quadro, em cima, estão no caça-palavra. Então, vocês vão procurar 5 destas palavras. E a quinta questão, e última, forme uma frase com as palavras que estão espalhadas na cena. Quais são as palavras que estão espalhadas na cena? Vamos lá? Água, bebe e égua. No rabo da égua tem nó e no bico do passarinho, a. Então, no rio está escrito água. Na beirinha ali do rio, perto do matinho, tem bebe. Ali na árvore tem rio. No rabo da égua tem o nó. E no bico do passarinho tem a. Então, que frase eu posso formar com estas palavras? Certo? Então, façam com cuidado e atenção. Por hoje ficamos aqui. Um beijo da tia Leia e até a próxima aula.